Em maio de 2024, um grupo de cientistas do MIT publicou um artigo científico que deveria ter parado o mundo. Eles anunciaram que encontraram um alfabeto, não um alfabeto humano, não um código militar, não uma linguagem morta. Um alfabeto usado por baleias cachalote. 156 unidades sonoras distintas, combinadas segundo regras, com estrutura, com contexto. E a pergunta que eu preciso te fazer antes de continuar é esta: por que ninguém está falando sobre isso? Uma espécie no planeta Terra parece ter um sistema de comunicação com estrutura combinatória. E o assunto durou 3 dias no noticiário. O que eu vou te contar nos próximos 10 minutos vai mudar a forma como você olha para o seu cachorro. E para o oceano. Vamos começar por algo que está dentro da sua casa. Se você tem um gato, você já teve esta sensação. Ele está te dizendo alguma coisa específica. Não é um miado genérico. É um pedido. E você não faz ideia de qual. Existe um aplicativo chamado Meow Talk, que foi criado exatamente para isso. Ele grava o miado do seu gato e usa aprendizado de máquina para classificar aquele som em categorias de intenção: fome, incômodo, pedido de atenção, dor. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. O aplicativo não traduz gato como espécie. Ele aprende o seu gato, individualmente. Porque descobriram uma coisa desconfortável. Gatos domésticos não compartilham um vocabulário universal entre si. Cada gato desenvolve os próprios sons para se comunicar com o próprio humano. Pense nisso por 2 segundos. Seu gato não fala gatês. Ele desenvolveu um dialeto particular para você. E a coisa deixou de ser aplicativo e virou hardware. Já existem startups na China, já lançaram coleiras inteligentes, como a chamada Pet Chat, construídas sobre modelos de inteligência artificial de larga escala. Elas não analisam apenas o som. Analisam a combinação de som, movimento corporal e postura, e devolvem ao dono uma leitura do estado emocional do animal em tempo real. Eu preciso ser honesto com você. Não existe validação científica independente dizendo que essas coleiras funcionam como prometem. Isso é produto comercial, não é artigo revisado por pares. Mas segura essa informação, porque ela vai fazer sentido daqui a 4 minutos. Agora eu vou te mostrar o padrão. Existe um padrão que você ainda não notou nessa história, e ele não está nos gatos. Está nos elefantes. Pesquisadores do Quênia gravaram milhares de chamados de elefantes selvagens durante anos. Depois, entregaram esse material bruto para um modelo de aprendizado de máquina, com uma única tarefa: encontrar estrutura. O que a máquina encontrou foi publicado na revista Nature, Ecology and Evolution. Os elefantes usam chamados individualizados, sons específicos, direcionados a indivíduos específicos. Quando os cientistas reproduziram para um elefante o chamado que outros elefantes usavam para ele, o animal respondia, levantava a cabeça, se aproximava do alto-falante. Quando reproduziam um chamado destinado a outro elefante, ele ignorava. Traduzindo o que isso significa, elefantes parecem ter nomes. E não são nomes por imitação. Papagaios e golfinhos copiam o som do outro para chamá-lo. O elefante não copia. Ele parece ter inventado um rótulo arbitrário para outro indivíduo. Isso é exatamente o que línguas humanas fazem. E até 2024, achávamos que só nós fazíamos. Se este vídeo está te prendendo até aqui, se inscreve no canal agora, porque a próxima parte é a que ninguém te contou. Agora nós voltamos ao oceano e ao artigo que abriu este vídeo. O nome do projeto é CET, Cetacean Translation Initiative. É uma iniciativa que reúne biólogos marinhos e cientistas da computação do MIT com um objetivo declarado: decodificar a comunicação das baleias cachalote. Entre 2005 e 2018, uma equipe gravou uma família de cerca de 400 baleias no Caribe Oriental. Cerca de 60 indivíduos ficaram registrados no material. Baleias cachalote não cantam como as jubartes. Elas estalam. Produzem sequências curtas de cliques, com menos de 2 segundos, chamadas de codas.
Durante décadas, essas codas pareciam repetitivas, limitadas, um repertório pequeno. Até que 8.700 trechos de cliques foram entregues a algoritmos de aprendizado de máquina. A máquina encontrou 4 componentes básicos. Os pesquisadores os batizaram com termos emprestados da música: ritmo, andamento, rubato e ornamentação. O ritmo é o padrão de espaçamento entre os cliques. Andamento é a duração total. Rubato é uma variação sutil e contínua nesse espaçamento. E ornamentação é um clique extra acrescentado. Aqui está o ponto que muda tudo. Esses 4 elementos podem ser combinados livremente, um com o outro, em qualquer ordem. Isso gerou um inventário de 156 codas distinguíveis. Os cientistas chamaram isso de alfabeto fonético da baleia cachalote. E tem mais. A estrutura muda dependendo do contexto da conversa. Quando 2 baleias estão trocando codas, cada uma ajusta seus cliques em função do que a outra acabou de emitir. Elas não estão emitindo sons soltos. Elas estão respondendo. Sistemas de vocalização combinatórios desse tamanho são extremamente raros na natureza. Achávamos que era uma característica exclusivamente humana. Não é. E preciso ser justo com a ciência aqui. Ninguém sabe ainda o que essas codas significam. Pode ser linguagem. Pode ser algo mais parecido com música, que transmite emoção sem carregar informação. Os próprios pesquisadores dizem que precisariam de milhões, talvez bilhões de codas gravadas para começar a atribuir significado. Mas o alfabeto está lá. E ele foi encontrado por uma máquina. E se eu te disser que já houve uma conversa? Uma equipe ligada ao Instituto SETI, sim, o mesmo instituto que procura sinais de civilizações extraterrestres, trabalhou com biólogos marinhos no Alasca em um experimento simples. Eles gravaram um chamado social de baleias jubarte, um som de contato, e reproduziram esse som embaixo d'água. Uma jubarte que os pesquisadores chamavam de Twain se aproximou e respondeu. Ela devolveu o chamado. Os pesquisadores emitiram de novo. Ela respondeu de novo. Isso se repetiu por cerca de 20 minutos, com a baleia ajustando o intervalo das respostas ao intervalo dos pesquisadores. Uma troca, com turnos, com um ritmo compartilhado. E agora eu te entrego a parte que mais me incomoda. Por que o Instituto SETI está estudando baleias? Porque a lógica deles é a seguinte: se um dia recebermos um sinal de uma inteligência não humana, nós precisaremos saber reconhecer estrutura em um sistema de comunicação que não faz nenhum sentido para nós. E as baleias são o campo de treino, o ensaio. Nós estamos aprendendo a falar com aliens, praticando com os vizinhos que já estão aqui. Enquanto isso, o Earth Species Project trabalha em algo ainda mais ambicioso: procurar padrões universais de comunicação entre espécies completamente diferentes. Aves, primatas, cetáceos. A hipótese deles é que existe uma gramática comum, uma estrutura profunda que atravessa espécies. Se estiverem certos, a ideia de que a linguagem é uma invenção humana foi só um erro de medição. Nós não tínhamos o instrumento, agora temos. E o instrumento é a inteligência artificial. Então volta lá no começo do vídeo, naquela coleira comercial que promete traduzir seu cachorro. Ela provavelmente não funciona ainda. Mas ela não é a fantasia. Ela é o protótipo barato de uma tecnologia que no laboratório já está encontrando alfabetos. A pergunta que fica não é se vamos conseguir. É o que acontece com a gente no dia em que conseguirmos. Porque a indústria da carne, os zoológicos, os laboratórios de teste, a pesca industrial, tudo isso opera sobre uma premissa silenciosa: a de que eles não têm nada a dizer. Mas e se tiverem? Eu separei 3 coisas para os próximos episódios deste canal, e cada uma delas é mais estranha que o vídeo que você acabou de ver. Primeira, existe um projeto que está usando inteligência artificial para tentar decodificar a comunicação de plantas. Sim, plantas. E os primeiros resultados são difíceis de explicar. Segunda, eu vou te mostrar o que aconteceu quando 2 inteligências artificiais foram deixadas conversando entre si sem supervisão.
e criaram uma forma de comunicação que os próprios engenheiros não conseguiram ler. Terceira, existe um conjunto de gravações submarinas, feitas por hidrofones militares, que até hoje não tem explicação oficial. Não são baleias e não são navios. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa para quem este canal existe. Inscreva-se, ative o sino e me responde nos comentários uma coisa só. Se você pudesse entender uma única espécie, qual seria e qual pergunta você faria primeiro? Eu leio todas. A verdade pode estar escondida, mas nunca desaparece.